caso do trabalhador, na reforma trabalhista, e no caso a parte que está ao reboque do conhecimento técnico e dessa sobreposição legislativa imposta pelo Estatuto do AB. De qualquer modo, o tema é interessante, aborda elementos técnicos que são importantes para a vida, o dia a dia do advogado, trata de uma inovação legislativa recente e, portanto, tem esse grau de originalidade no aspecto que foi analisado e meritório e tem, sem dúvida nenhuma, enorme capacidade de ser aprofundado e desenvolver um trabalho que ainda seja mais complexo e que abranja todos os elementos relacionados à questão dos honorários advocatícios. Agradeço ao Angel. Passamos agora para a Juscelícia. Não, Juscelícia. Depois de Juscelícia, eu tenho que fazer um pequeno intervalo de 5 minutos. Certo. Por quê? Depois de Juscelícia, mas eu vou fazer um intervalo depois de Juscelícia. Aí, não. Deve ser ali, muito bem. Vamos agora para o trabalho do Juscelício Costa Conceição, rigorosamente no mesmo modo anterior, com o Juscelício a palavra. Bom dia a todos, eu agradeço a participação de vocês. O tema que será abordado é sobre adoção, do laço afetivo à dor do abandono, a responsabilidade civil do adotante em fase do arrependimento do adotado. A adoção ela tem o seu contexto histórico desde quando a sociedade ela estava em desenvolvimento, época em que adotar ela tinha uma finalidade, seja a nutrição da família, seja por questão econômica ou até mesmo religiosa. Só que no Brasil, a adoção ela surgiu no século XX, onde tinha o Código Civil como o único dispositivo legal no processo de adoção. Decorrentes transformações ocorridas, nós tivemos aí a Constituição Federal de 88, onde ela trouxe aí mudanças, inclusive no que tange o direito de família. E posteriormente nós tivemos a Lei 8.069 de 90, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei ela trouxe um mecanismo garantidor, porque ela vem trazendo aí a criança como prioridade absoluta e também visa a sua proteção integral. E um dos fundamentos que o Estatuto ele traz é com relação à questão da convivência familiar, do direito que a criança tem de convivência familiar. E a adoção ela é um dos meios de inserir a criança dentro de um convívio familiar, certo? Lembrando que a adoção ela é irrevogável. Tá? Uma vez que a criança ela é adotada, uma vez que ocorre o trânsito em julgado, gera efeito de filiação. A criança ela tem os mesmos direitos e garantias que um filho biológico ele tem, certo? Então, pode ficar com relação aos dados da adoção. O que acontece? O Cadastro Nacional de Adoção, ele é um mecanismo, ele é um sistema auxiliador dos juízes da Vara da Infância e Juventude, porque auxilia eles até mesmo no processo de adoção, para que o processo de adoção ele seja mais célere, ocorra com mais agilidade. Como também é onde tem aí o perfil dos pretendentes, onde eles colocam lá como é que eles querem que essa criança ela venha a fazer parte do seu seio familiar. Eles colocam com relação à idade, o sexo, a cor da pele. É tanto que, se você olhar o Cadastro Nacional de Adoção, você vê que tem mais pretendentes querendo adotar do que crianças para serem adotadas. E, com relação a esses pretendentes, eles sempre preferem mais crianças com a idade até 7 anos. Foi feito um levantamento em maio deste ano das crianças que foram adotadas no decorrer. E foram crianças de 3 a 4 anos. E
Então, a questão da criança, da agilidade, da criança chegar logo, né, para o seu como familiar, possa ser um dos meios dessa questão da restrição, até mesmo da idade, quanto à idade, do adotivo a gente não querer uma criança com a idade maior do que 7, ou até mesmo uma criança que possa ter até algum tipo de deficiência ou outros fatores. Com relação aos requisitos no processo de adoção, para uma pessoa que ela tem interesse em adotar uma criança, eles precisam seguir os requisitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 42. E um dos requisitos é referente à idade. Necessário que essa pessoa ela tenha 18 anos, isso independe do estado civil, certo? É importante também, no caso de uma adoção conjunta, que um desses casais ele tenha que ter 18 anos, é necessário ser casados ou, no mínimo, possuir uma união estável. No caso da adoção unilateral, ele não precisa seguir o cadastro nacional. Porém, é necessário que exista a perda do poder familiar, para que essa pessoa que tem intenção de adotar a criança, de querer essa pessoa como filho, é necessário ter essa questão da perda do poder familiar documentado, que é nos casos em que a criança, o pai é desconhecido, a mãe desconhecida, ou até mesmo ocorreu um falecimento. É importante também que esse adotante ele tenha uma diferença de idade de 16 anos, tá? Da criança. Tipo, no meu caso, se eu tenho 20 anos, se eu quisesse adotar uma criança de 5 anos, eu não poderia, porque a diferença de idade é de 15. E sendo que o estatuto, ele diz que você tem que ter uma diferença de 16 anos para a idade da criança que você quer adotar. Outro ponto é com relação a quem tem a guarda e a tutela. Quem tem a guarda e a tutela não precisa fazer parte do cadastro nacional, porque já existe um vínculo existente entre a criança e a pessoa que está ali convivendo. Com relação aos ascendentes e descendentes, né, eles não podem adotar. Né? Um dos motivos é porque já existe um vínculo familiar e também por conta da ordem sucessória de herança. Isso pode impactar na ordem sucessória. Agora o tio ele vai adotar, porque tio ele não é herdeiro. Eu só trouxe alguns dos requisitos com relação ao estatuto, realmente ele vem tendo uma questão da rigidez, justamente para ter um embasamento do que ele nos proporciona. Com relação aos motivos da devolução, para utilizar esse tópico, né, eu precisei fazer o uso da leitura de 2 livros, que eu acho muito interessante esse livro, que fala sobre a devolução, tá? Devolução de crianças adotadas, e esse aqui fala sobre adoção e devolução. Onde os autores desse livro, eles contam histórias, né, de famílias que passaram pelo processo de adoção e que devolveram essas crianças durante esse processo de adoção. São histórias relatadas, trazidas pelos autores desse livro, dessas famílias. Eu trouxe apenas 4 histórias para estar relatando, tá? Que uma delas é de Elizabeth e Romeu. Elizabeth e Romeu, eles resolveram adotar a criança por questão da infertilidade, de não poder ter filhos. Primeiro eles adotaram uma criança, um menino. Depois de 1 ano e meio eles resolveram adotar uma menina, certo? Só que essa menina, ela foi devolvida com 21 dias. E um dos motivos relatado pela Elizabeth, pelo que conta no livro, foi que a questão da identificação, ela não se identificou com a criança. Ela fala também da questão da destituição. A criança ela não estava destituída da família biológica, ainda ela estava muito próxima dessa família biológica. E outro ponto que ela falou foi com relação de não saber lidar com crianças do sexo feminino. Um dos relatos que trouxe no livro. Outro caso refere-se a Joana. Joana, ela adotou uma menina, na época essa adoção ela ocorreu em 2005, certo? Ocorreu em 2005, antes não existia, não tinha os requisitos que a lei 12.010 de 2009 ela vem trazendo. Então, quando foi em 2010, ela resolveu devolver essa criança, certo? Onde um dos fatores que ela conta no livro é que essa devolução
ela ocorreu devido à índole da criança, de que a criança ela viria a ter o mesmo instinto que os pais biológicos. Esse foi um dos motivos que trouxe com relação à devolução. E eu trouxe 2 casos de que não ocorreu a devolução, certo? Não houve a devolução, que é o caso de, eu vou falar de Débora e Vilmar, em que Débora e Vilmar, eles resolveram, já tinham 2 filhos, certo? Resolveram aí adotar uma criança, e um dos motivos de resolver adotar uma criança foi que Vilmar, ele já viveu em instituição de acolhimento e sempre sonhou em adotar uma criança, em ser adotado na verdade, mas esse sonho nunca foi concretizado. Né? Então, ele resolveu adotar essa criança. O motivo da devolução foi justamente pelo fato de que quando essa criança chegou, eles tinham perdido uma criança com necessidades especiais, porque ele não sabia compreender a perda de um filho e a chegada de um outro filho. Chegou aí na vara da infância e juventude para tentar até mesmo devolver a criança, mas eles acabaram ficando e o vínculo afetivo ele foram construído gradativamente. Outro ponto que eu trouxe foi de Iara e Serafim, está bem ali abaixo, foi de Iara e Serafim, que também eles tentaram devolver a criança, mas eles permaneceram com essa criança, certo? E um dos motivos que eles trouxeram da tentativa de devolver também foram relacionados com relação à índole da criança. Um dos motivos, porém eles continuaram com essa criança, até porque já existia um vínculo entre eles, né? Já existia esse vínculo. Agora, com relação à possibilidade de responsabilizar o adotante, é importante observar qual foi o dano causado à criança, qual foi o dano causado a criança que se torna uma vítima, né? Porque o dano sofrido ele vai muito além de valores econômicos, ele fere a dignidade, a integridade física, psíquica e moral da criança, né? Então, assim, o adotante ele tem o dever de cuidar e proteger. E quando essa criança ela é inserida dentro do convívio familiar dessa pessoa, é porque já se passou por vários caminhos impostos pela justiça. A pessoa não pega uma criança, não, agora essa criança vai ficar contigo, não. É todo um processo que passa antes disso acontecer. Então, se ele tem esse dever de cuidado e proteger, né, por que abandonar? Então, o doutrinador, ele vem se deparando, né, porque essa criança que vive com o adotante, ele tem esse período de estado de convívio que tem a guarda provisória. Então, eles ficam 90 dias com a criança, onde pode ser prorrogado por mais 90 dias. E mesmo assim, mesmo nesse período de estado de convivência, onde eles têm a oportunidade de ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar, eles ainda se deparam com casos de devolução, seja por questão de violência, por questão de adaptação, de caridade, até mesmo por motivos injustificáveis, né? Com relação a isso, fere a integridade, a integridade física da criança, né? Uma criança que ela fica frustrada, né? Se desde quando o sonho dessa criança é o quê? É ser adotada, ela está vivendo dentro de um convívio familiar. É isso? E quando isso ocorre, um abandono, né, é a questão da criança passar novamente pelo sofrimento de ser abandonada, não mais pelos pais biológicos, agora pelos os pais adotivos, aqueles que se comprometeram em estar criando dentro daquele vínculo, né, é uma questão mesmo de ser analisada, né, porque isso causa para a criança. Isso abala, não só o psicológico, certo, dessa criança. Isso fere mesmo. A criança, ela passa a se ver, ela passa a sentir vergonha, né? Ela passa a ficar constrangida porque aqueles colegas da instituição, eles vão ficar, voltou para a instituição, é uma criança que não está sendo vista, e fora que isso acaba sujando a imagem dessa criança, porque ela fica lá registrada, que ela voltou novamente para uma instituição de acolhimento, né? Então, assim, a questão de responsabilizar,
A doutrina, ela vem responsabilizando alguns pais adotivos que entregam a criança durante o estágio de convivência se aquele dano causou, se houve a causa de um dano para aquela criança. Se essa criança ela sofreu com a devolução. Então, alguns pais, eles que devolvem a criança, eles estão sendo penalizados, onde eles estão respondendo por danos morais e tendo que indenizar essa criança. Apesar de que valores econômicos ele não tiram um drama vivido pela criança. Então, assim, é um ponto que eu realmente quis destacar, até porque, uma criança ela sonha em conviver dentro de um ambiente familiar. E quando eu escolhi esse tema para abordar, foi justamente visando o que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz, que são os direitos fundamentais que a criança ela tem. Então a criança, além de ter os seus direitos resguardados, ele precisa de viver dentro de um ambiente familiar, munido de proteção, de carinho, de respeito, de amor. E, infelizmente, ainda nos deparamos com casos de crianças que são devolvidas pelos aqueles pais que sonharam em algum momento fazer presente. Enfim. Senhoras e senhores, amigos, amigas, queridos aqui presentes nessa banca, minha querida Jusileide, né? Juscelice. Foi minha aluna não, né? Sim. Ah, então quero parabenizar o seu trabalho, o seu esforço e o esforço do professor João, que foi um orientador para você chegar lá, você não chegaria a ser ele. Mas também você teve o seu esforço pessoal, que é valorizado, né? A sua dedicação, o seu tempo como professor. Bom, eu achei seu tema muito bom, fantástico, muito legal. Só me pairou assim uma dúvida, só para troca de ideia só, né? Não seria uma recomendação ao seu tema, porque o seu trabalho está bonito, o trabalho bem feito. Eu fico com uma questão assim, no caso da criança ser devolvida, sim, só uma reflexão aqui para todos nós, né? O trabalho da banca também serve para isso, né? A criança sendo, por exemplo, se ele não se adaptar desses 90 dias, naquela convivência adotante-adotado, né, na família, essa devolutiva, no caso dela, ela poderia existir, não é isso? Poderia existir, até porque o Estatuto ele não prevê, não é prevista a devolução do Estatuto. Até porque uma vez que ocorre a adoção, ela é irrevogável. Só que no estado de convivência ainda não houve, né? Então, não houve o estado de convivência permite a devolutiva. Permite, desde quando essa devolução ela ocorre no início. No início quer dizer, no primeiro 90 dias. Logo no início. É um dos casos que eu coloquei ali, que a mãe ela devolveu com 21 dias. Né? Então, esse prazo de 21 dias talvez não venha trazer tanto transtorno para uma criança do que uma pessoa que fica 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Isso acaba até gerando mesmo um vínculo. Eu cheguei a conversar com uma psicóloga, ela é psicóloga e coordenadora uma instituição de acolhimento, Pérola em Cristo, né? Em que ela ela chegou a abordar, né, para mim com relação a uma mãe que estava com a criança no período de convivência e ela não gostou porque a criança, ela simplesmente abriu a geladeira e pegou uma maçã para comer. E a criança ela estava deitada na cama dela. Ela não gostou porque a criança estava deitada na cama. É da cama da mãe, gente. É da futura mãe. Isso significa que ela já estava se habituando em conviver dentro daquele ambiente familiar, que é complicado, não, é difícil a criança se habituar dentro daquele convívio familiar. Então, assim, nesse período de estágio de convivência, pode ocorrer a devolução, certo? Porém, essa devolução ela tem que ocorrer no início, ao ponto de não trazer nenhum drama, nenhuma consequência psicológica para essa criança. É tanto que no próprio trabalho ele vem trazendo duas decisões de pais que tiveram que indenizar a criança, uma foi em 2014, outra foi em 2018, por questão daquele processo de estágio de convivência ter gerado um dano à criança. Ele acabou tendo que indenizar. Você falou no início, seria assim, tipo assim, tem um prazo desse início, assim, tem no início, tem algum prazo?
O prazo que a justiça dá é de 90 dias, podem ser prorrogados mais 90 dias, de convivência. Com relação a devolver a criança, isso tem o lógico, é não ocorrer isso, mas que seja no início. No início do Mas esse estágio. início tem prazo para chamar de início, não? Quando eu falo início, eu estou me Razoabilidade. referindo à questão da criança não acabar causando tanto Né? dano à criança. Muito trauma com relação à devolução. Aí você, Mas essa questão, você entende esse início assim, tipo 20 dias, 30 dias? ou até menos. Certo. Até porque, antes de iniciar o estágio de convivência, o estágio de convivência não é de uma hora de dia. Primeiro, eles ainda têm aquele contato com a criança, até mesmo dentro da instituição. Ele vai chegar lá, vai visitar. Não é de uma hora para outra que a criança ela passa a conviver naquele ambiente familiar. O adotante, futuro, ele só tem apenas a guarda provisória. Ele não tem ainda a guarda definitiva. E quando isso acontece é porque a criança está aceitando em ter aquela pessoa como pai. E por que devolver? E por que está fazendo parte de um cadastro para a criança poder ter um lar, poder conviver dentro de um ambiente familiar, munido de proteção, de amor, de carinho? Satisfeito. Muito bem, posso dizer uma coisa? Primeiro, eu gostaria de indicar a escolha do tema. Porque o tema normalmente foge do padrão em relação à seara do questão do direito da criança e adolescente. Observe de forma clara o esforço e a dedicação da aluna na busca do entendimento a respeito do assunto do mesmo. Se for de forma muito significativa, até mesmo na discussão de temas mais transversais em relação ao objeto de análise de forma específica. E, de certa forma, foi suscetível às questões e orientações pontuadas no trabalho. Entretanto, eu tenho algumas considerações a fazer a respeito disso. Primeiro, é a defesa do estágio de convivência. Ele é uma etapa ainda preparatória para a colocação em adoção e não se pode perder de vista a lógica do mesmo. Tanto é que, nesse estágio de convivência, eu avalio real vantagem e motivo legítimo para a colocação de uma família substituta na modalidade de adoção, acompanhado por equipe multidisciplinar, no sentido mais literal do termo, todo e qualquer profissional que possa contribuir para a avaliação. E nesse sentido, me parece que essa discussão que agora teve com o professor Martinez, ela não me parece tão pertinente em relação ao estabelecimento do prazo, já que o prazo máximo estabelecido é um interregno temporal, considerado sempre interregno temporal necessário para a aferição, não para se efetivar, mas aferir, constatar se foi ou não positivo aquele período de convivência, se aquela futura transmutação numa nova constituição familiar, ou seja, a adoção efetivar-se, vai ser positivo ou não para a criança, sempre sob o olhar da criança e do adolescente em destaque em relação ao olhar da família. E, portanto, é a equipe, independente do prazo, que me parece que deve dar essa opinião a saber se o motivo da devolutiva é legítimo, é razoável, é pelo menos aceitável, ou se o motivo da devolutiva é ilegítimo, é irrazoável e não é aceitável. Não sendo aceitável, de acordo com esses parâmetros aferidos de forma concreta por essa equipe domiciliar, aí a responsabilização me parece bem razoável, me parece bem lógica, porque efetivamente não se pode banalizar no instituto, não se pode gerar expectativas desmedidas, e a comprovação feita, atestada pela equipe, de que haveria elementos suficientes a consolidar uma nova unidade familiar, faz com que não possa apenas somente utilizar aquilo como elemento transitório para o mero deleite, uma experiência de vida de um grupo de pessoas em decorrência do direito substancioso que é a proteção integral da criança e do adolescente. Então temos que ter alguns equilíbrios, temos que ter algumas ponderações e fazer as adequações devidas em relação ao Instituto. De qualquer sorte, é um tema muito interessante, é um tema para o qual a aluna se dedicou de forma muito significativa e é então merecedora de todos os elogios pelo esforço e dedicação e pelo enorme domínio e comprometimento que teve com a matéria. Agradeço a vocês, feliz, um forte abraço. Vamos passar agora para um intervalo de 5 minutos e o próximo é Jeremias. Não? Mais nada.
sessão oficial. Vem cá, gente, vem gravar um jogo comigo, vem. Oi? Gravar uma coisa comigo, vamos lá. Entra aqui pra gravar. Puxa a cadeirinha ali pra gravar. Puxa aqui, Jeremias, vai, senta aqui. Puxar o que, você? Pra gravar aqui com a gente, Jeremias. Aí tá bom, gente. Estamos aqui com Jeremias para fazer essa banca de TCC, não é, Jeremias? E essa banca de TCC de Jeremias vai tratar que tema, Jeremias? Certidão de crédito trabalhista e a sua ineficiência no processo jurisdicional. Maravilha. Daqui a pouquinho nós estamos com Jeremias, mas esse trabalho belíssimo aí de apresentação de TCC aqui dos nossos alunos. Um grande abraço. Sucesso. Obrigado. Beleza. Jeremias já está em rede nacional. Rede nacional. Vem fazer de novo. Jeremias está em rede nacional. Trabalho nacional. Professor, você pega e leva. Estou pegando filho agora. O negócio aqui é reprovar geral. Reprovação em massa. Todo mundo perdido. Aliviei isso aí. Foi um prazer, viu? Um abração. Sucesso, viu? Deus abençoe. Ótimo dia. Um abraço, querido. Vá com Deus. Obrigado. Assim, show. E aí, tranquilo mesmo? Todo mundo na final, viu? Vai estudando aí na final. Vai semana. Às vezes até sexta ou sábado eu boto as notas. Nada pronto. Viu? Mas aí já sabe, você fica estudando porque de qualquer maneira. Tem que aprender. Aprender. Você só vai ganhar, né? Preparar Todo para mundo na final. Misericórdia. João, eu faço esse sinal aqui, você muda. Se eu fizer um legal, você muda. Por favor. Sim, você quer. Você vai fechar as notas. Ele vai fechar as notas complementares só assistindo. A última avaliação é minha. Só assistindo. Depois dele vai ser você ou o Se apresentar, eu já perdi de Cristo, tem que estar gravado para você. Porque esse João, segundo estão dizendo aí, é um homem ou uma mulher. E aí vem você, depois eu, depois a Alex. E a última é esse mesmo. Pra mim era menina agora. Era você ou era menina? Eu também que ouvi Martins falando meu nome ali. Não, vi, não tem ninguém assistindo. Desde a hora de Cristo, desde a hora de Cristo. Já passou um zap aí pro pessoal? Se ninguém assistindo não, já tem 1 hora e 5 minutos. Mas fica gravado. Quem vai assistir só Jesus que sabe. Eu ia botar lá no site. Ai. Não, eu prefiro o código de namorar. Olho por olho, nem por dentro. Se bater, vai ficar cunhado também. Mas quando o Martins começou a falar, não sei o que, eu quero pena mais dura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pronto, que ele vai me acabar comigo na apresentação. Mas João também dá cada. Nesse caso aí, debate mesmo com ele, né? de uma criança, a criança assim não acredita. Agora João, eu vejo a hora. Se fosse. Martins fosse a criança, João já tinha dado um bocado de tapa, ó. Quando ele quer que você termine, ele fica assim. E na hora que Cris começou, que ele tava só no celular, o João tava assim, ó. Olhando pro celular, tava assim. Aí ele saiu e ficou aqui mexendo, o João tava só assim. Olhando pra essa cara. Se pudesse falar, acho que o João deve ter repetido tudo da vida. Não, porque da outra vez a bancada também foi com ele. Foi? Foi. Então já são Ivão parceiros. Luciano. Foi com o Martinez. Porque Paulo tá até aí, né? Falou, mas foi a Paulo. Paulo de manhã cedo, mandou uma mensagem pra mim, perguntando a prova. Procurei Paulo de manhã, na bancada, aí bota pra lá, filho. Paulão. Ele aperta a mão na cara. Ele aperta a gente. Paulão, o cara Paulão, ou não. Me deu muita coisa Paulão é muito inteligente também, né? ele tem tudo de uma sabedoria.
Eu acho que ele é meio Gente, é uma assim, sabedoria. ele estuda de tantas Não, coisas. mas tem estudos que relatam. Ele vai Pessoas ser- muito inteligentes são, ó. Eu não sei como ele escola, é assim, meu. E outra coisa, eu acho que ele tem aquela síndrome do pensamento acelerado. Ele pensa muito rápido. Ele fala antes de pensar, eu acho. Botar pra fora. Beber água bem. Ele parece uma máquina. Será que comenta com azul? Cuidado do dia a dia, para a saúde. Não só o dia. Essa daqui foi o bem. Tem que só colocar. É uma coisa que transmite energia, né? E essa moça aqui é muito bonita. Mas aí, rapaz, saúde tá gravando, não tem problema, deixa gravar. A saúde, né, nada, tava conversando com o Jeremias, um professor amigo meu, tem nem 50 anos, rapaz. E sabendo agora tá entubado. Situação, né? Ele tomou um remédio de alérgico a mais a dose, agora toma remédio por conta própria. Aí tem o efeito lá de não sei o que lá, de embolia lá, não sei o que, pô, complicado, né? Você só pensa que é o pessoal mais velho que vai, não? Eu daqui uns 15 anos faço 50 e poucos. Quase 50 e poucos, daqui uns 15 anos eu faço. Mas a coisa não é nada, né, o ser humano? Né? O cara estava todo dia aí com saúde. Você viu o professor André, né? Dia com saúde, de repente, tem que levar a coisa com mais tranquilidade, muito estresse, alimentação balanceada, ficar com negócio de bebida, nem com. Só relaxando, né, professor? Nem com bebida, nem com negócio de Acho que a gente vai ganhar horas, né? bebida, drogas, essas coisas ruins. João vai fechar as vacinas comunitárias. Agora, só tem uma coisa que eu pego na minha saúde. Não consigo me controlar ainda. Vou trabalhar isso. Eu preciso diminuir, mas meu açúcar tá bom. Mas o chocolate. Posso de um chocolate. Um sorvete de flocos, então, Ave Maria. Uma torta. Hoje não vai ter nada disso aqui, não é? Vou diminuir a nota todo Os mundo. alunos ficaram trazendo, mas esqueceram. Vou diminuir a nota todo mundo. Não foi nem. Não, nem Acabou o emprego, croquete de camarão. Vamos lá, pessoal, vamos agora para o banco. Vou agora passar para o aluno Jeremias Salles, que vai fazer a defesa do coronavírus dos primeiros moldes anteriores. Olá, Jeremias. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado por estarem aqui prestigiando, obrigado professor pela oportunidade. Ele bem sabe das dificuldades que nós tivemos e nos abraçou para nós estarmos aqui agora apresentando esse trabalho de conclusão. O tema que eu tenho a falar é dos aspectos procedimentais da certidão de crédito trabalhista e o seu subtema, a ineficiência na prestação jurisdicional trabalhista. Nos foi dado a oportunidade de pesquisa e no decorrer do tempo as pessoas buscaram justamente aquilo que elas têm uma maior similaridade. E por ter ocorrido comigo em um determinado processo, a gente se pergunta depois o que é isso, o que é a certidão de crédito trabalhista, né? E nós justamente vamos tentar explicar aqui, ao mesmo tempo que eu tomei para mim o conhecimento, tive a vontade também de passar para frente para que as pessoas possam saber e também um pouco da sua irregularidade. O tema proposto é justamente para falar sobre os aspectos procedimentais, de que forma chegamos à emissão dessa certidão trabalhista no processo de trabalho e a sua ineficiência. O objetivo geral, né, é elucidar os aspectos que norteiam a certidão e vamos buscar também o embasamento, pode passar não, o embasamento jurídico que norteia, pode passar não. A metodologia que nós utilizamos, ela foi exploratória. Nós tivemos que fazer algumas pesquisas bibliográficas, porque, como alguns colegas aqui tiveram dificuldades, também tive, porque o tema, ele, apesar de ter iniciado oficialmente em 2011, ele é novo. Nós buscamos doutrinadores e autores e não conseguimos achar de uma forma exitosa. Então, nós íamos achar em trabalhos de a tese de mestrado, não foi uma fonte pouco confiável, e sim uma fonte
já de maior notoriedade. E com embasamento também de alguns autores que nos nortearam através do conhecimento jurídico, no mundo jurídico, falando sobre os princípios, porque para nós atermos a expedição da certidão, nós temos que ter conhecimento justamente disso, dos princípios das leis que fundamentam essa certidão. Vou passar. Os fundamentos que norteiam a execução trabalhista, nós trouxemos os principais princípios, porque são vários. Nós somos futuros operadores do direito, vemos que são vários, mas eu tentei focar os principais. O princípio da proteção. O princípio da proteção em si, ele já é algo claro como posterior. Ele garante que o Estado ele tem o dever, através da tutela jurisdicional, de garantir a proteção do indivíduo, ou seja, do trabalhador, que é considerado a parte mais frágil, o empregado. Então, esse princípio da proteção, ele não se restringe apenas ao Brasil. Dentre os princípios aí, ele se destaca porque ele é de cunho internacional, ou seja, a justiça tem a obrigação de receber a causa do trabalhador, que é a parte mais frágil, e tentar equiparar de uma forma constitucional a posição dele através do apoio jurisdicional e tentar reaver aquilo que lhe é de direito, ou seja, que ele seja protegido. Nós temos o princípio da efetividade, como o nome também já é muito claro, a ação jurídica ela tem que ser efetiva, ou seja, ela tem que se consumar de uma forma rápida e ela só se conclui quando há, de fato, a inversão, quando o Estado consegue expropriar do devedor e pagar ao credor aquilo que lhe é devido judicialmente. Da patrimonialidade, nós lidamos aí com dois princípios que são obstáculos, que acabam ajudando a criação da certidão de crédito trabalhista, que é o princípio da patrimonialidade. Ele cria limites à expropriação do bem da pessoa. Sua principal definição é que não deve ser confundido a cobrança em cima da pessoa e sim em cima dos bens daquela pessoa que está devendo. Então, além disso, se nós temos um processo trabalhista em que você tem direito a, vamos supor, 500 mil reais e a propriedade dele e os demais bens chegam a 5 milhões, você não pode simplesmente indicar judicialmente aqueles bens e penhorar tudo para poder no final você liquidar sua sentença. Ou seja, existe um limite, você só pode penhorar até aquilo que lhe é devido. Ou seja, em alguns momentos nós vamos pular da patrimonialidade para inalienabilidade, que o que é que ocorre? Existe uma lei específica que determina que alguns bens eles não podem ser alienados, ou seja, em conjunto com o princípio da patrimonialidade, acaba criando uma certa barreira para que se consiga ter um êxito na expropriação dos bens. Nós temos o princípio da publicidade dos atos. Esse princípio diz que todo ato tem que ser público, principalmente o ato jurídico. Para que serve esse princípio da publicidade? Ele tem dois viés. Primeiro, para enaltecer o judiciário, ou seja, as pessoas, antes de fazer qualquer coisa errada, antes de você pensar em tornar-se um inadimplente, você vai ver através da mídia o que ocorre. Se João deixa de pagar, vai sair lá a sentença, vai sair lá a divulgação, foi penhorar todos os bens de João porque estava devendo não sei quantos milhões. E assim isso funciona de uma forma de ensinar e de coação em cima das pessoas. E o segundo, como eu já falei, que o ato tem que ser público mesmo, conforme hoje a lei de transparência também. Esse processo mais aí foi pode passar. Nós temos que falar também sobre os títulos executivos.
Quais são os títulos executivos? Nós temos o título judicial e o extrajudicial. Por que é importante falar? A lei fala que para que se julgue, se requeira algo, eu só posso requerer em juízo algo se eu tiver um título judicial. Este é através de sentença judicial, ou seja, só pode ser através de um processo. Depois que você abre determinado processo que passa da fase de conhecimento, o juiz lhe dá a sentença, você tem aquele título que é de bem, como é que se fala? O bem tem que ser definido, o seu direito tem que ser líquido e certo. Isso é predominante no direito do trabalho. Você só pode cobrar aquilo que é líquido e certo. E nós temos o título extrajudicial. O título extrajudicial, ele veio para inovar um pouco e agilizar o meio jurídico. Ele está, no caso do processo trabalhista, ele só se encaixam 2 itens do título extrajudicial que foi trazido no novo processo civil. Ele era utilizado na lei de execuções fiscais. Era feito segundo o princípio da subsidiariedade, então se utilizava outras leis, e entre essa a lei de execução fiscais, e hoje não necessariamente mais ele, porque o novo Código de Processo Civil, já não é mais tão novo, ele traz o extrajudicial. O que seria o extrajudicial na área trabalhista? Seria a conciliação que é feita prévia, antes, e você tem também o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que é feito, celebrado entre o Ministério Público e as partes. Então, esses 2 títulos são títulos extrajudiciais que você pode cobrar juntamente os seus direitos. E o de cima, como nós falamos, só através de sentença. Nos deparamos com um pequeno problema que se chama prescrição na execução trabalhista. Nós temos 2 tipos. Por que a gente se adentrou a isso? A certidão de crédito trabalhista, após, no que nós vamos falar um pouquinho à frente, após ser expedida, o credor é que passa a ser responsável por identificar onde ficam os bens do devedor. Então isso é um tanto que quase que impossível, e às vezes passam-se anos. Nós temos casos, eu mesmo convivi 10 anos esperando, e a gente fica, poxa, prescreveu, não prescreveu, você fica naquela dúvida. Então nós temos como base legal 2 princípios aqui: o constitucional, que diz que o processo de trabalhista de natureza alimentar, ele prescreve em 5 anos para o trabalhador rural e o trabalhador urbano, e prescreve com 2 anos após a extinção do contrato. Ou seja, enquanto a pessoa está trabalhando, você pode requerer tudo aquilo até um lapso de 5 anos. Passou de 5 anos, prescreveu. Se tem 6 anos que eu passei uma situação e não fiz o requerimento, prescreveu o meu direito de requerê-lo. E se o meu contrato de trabalho for extinto, eu só tenho apenas 2 anos para poder requerer os meus direitos também. O intercorrente é algo, não é tão novo assim, né? Que nós vamos ver à frente aí 2 súmulas que são bem antigas, mas que ele passou a ser aplicado também no processo do trabalho. Ele ocorre quando, conforme a CLT, ele foi abraçado agora pela nova reforma, que ele não continha na reforma, era utilizado de uma forma subsidiária, essa prescrição intercorrente. Hoje ela está amparada pela CLT no artigo 11A, que foi inserido em 2017 pela reforma trabalhista, e diz que prescreve o processo trabalhista no prazo de 2 anos. Fazendo um resumo em minhas palavras, existem 2 incisos, que os 2 incisos determinam que apenas se o credor, a pessoa que tem o direito, deixar de cumprir os seus atos processuais, ou seja, ele é chamado para poder fazer algum ato e ele deixa de cumprir aquele ato. Se passar 2 anos, você perde o seu processo pela prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, ela causa a extinção do processo. Pode passar. Nós temos aí as 2 súmulas, como foi citado. A súmula 327 diz que o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. E aí nós vamos para uma divergência, que é o Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 114, que diz que é inaplicável no trabalho a prescrição intercorrente.
como nosso trabalho, por ser um artigo e ele nos cria uma certa delimitação, a gente não podia trazer tamanhas discussões sobre esse processo, mas nós temos de uns 3 autores que a gente colocou e que chega a um consenso, que é aplicável sim a prescrição intercorrente dentro do processo trabalhista, como foi abraçado pela reforma trabalhista, agora de uma forma sedimentada, ou seja, ela pode ser aplicada tanto antes na fase de conhecimento quanto na fase de execução. E é importante destacar que esse tema que nós estamos colocando aqui, ele foca apenas a fase de execução do processo. A gente não trata antes na fase de conhecimento, apenas na fase de execução. Então, ele é admitido tanto antes quanto depois. Ele é admitido antes e depois. Mas as duas formas se resumem no ato do credor deixar de cumprir aquilo que lhe foi devido. Então, passou-se 2 anos, ele perde o direito. Quando expedida a certidão de crédito trabalhista, minha chefe, uma procuradora do município, ela disse uma catanga, que é um improviso que o jurisdicional fez. O que é que eles colocaram? Eles pescaram algo da Lei de Execução Fiscal, no artigo 4, se eu não me engano, que diz que uma vez que expedida a certidão de crédito trabalhista, ela é imprescritível, ou seja, não se aplica mais nem a prescrição intercorrente, nem se aplica mais a prescrição constitucional. Isso que é intrigante, mas isso foi consolidado há pouco tempo, porque, como eu disse, se fosse trazer o trabalho, nós tínhamos várias jurisprudências em que os advogados dos credores tinham pedido para a prescrição intercorrente e os juízes tinham dado favorável. Aí depois recorre-se a uma instância superior e reconhece a prescrição intercorrente, que ela não cabe à certidão de crédito trabalhista. Em resumo, não cabe prescrição intercorrente à certidão de crédito trabalhista. Nós temos que falar também da suspensão do processo. Eles estão descritos no artigo 921 e 923, que, segundo a certidão de crédito trabalhista, ela tem um efeito suspensivo, mas na realidade, no artigo posterior, ela extingue o processo e ela vai contra os artigos 924 e 925 do Código de Processo Civil. Vou passar aí. Pronto. O que é a certidão de crédito trabalhista? É um documento expedido ao exequente em fase de um arquivamento provisório do seu processo, tendo em vista o exaurimento de todos os meios possíveis para se obter um bem, ou seja, a penhora, ou seja, o Estado ele tentou de todas as formas, através de seus sistemas, conseguir localizar os bens do devedor, mas ele não teve êxito. Então, o que é que o Estado faz? Após 1 ano de tentativa, arquive-se o processo provisoriamente, emita-se uma certidão de crédito trabalhista. Com essa certidão, pode passar não. Com essa certidão, ele pode, a qualquer momento, quando identificar o bem do credor, do devedor, acionar de novo, e não vai ser o processo dele que vai correr, e sim vai correr essa certidão de crédito trabalhista com a indicação do devedor. O que nós pontuamos nesse trabalho é justamente o artigo 924, que o processo ele só pode ser extinto conforme esses incisos. Petição inicial indeferida, não é o caso. Obrigação for satisfeita, não é satisfeita. Exemplo de minha vida, 10 anos não foi satisfeita. O executado obtiver por qualquer outro meio extinção total da dívida, não foi o caso. O exequente renunciar ao crédito, jamais vou renunciar a receber o que me é devido. Ocorrer a prescrição intercorrente, não ocorreu, porque em nenhum momento a gente deixou de praticar os atos, e sim o Estado não conseguiu localizar os bens do devedor. E aí o artigo 925 fala que a extinção só produz efeito quando declarado por sentença. E aí o que é que ocorre? O governo ele se abstém da sua obrigação jurisdicional, da sua tutela de proteger. Aí a gente agora abraça o início, ele quebra o princípio da proteção, porque ele não está executando, não está obedecendo o princípio da proteção, ele não atende ao princípio da efetividade,
porque ele passa a ser ineficiente, uma vez que um dos motivos principais da criação dessa certidão foi esvaziar os armários dos tribunais dos processos físicos, digitalizá-los, emitir uma certidão e dizer: olha, João, vá e quando você localizar os bens, você vem aqui e pede que a gente abra um novo processo. Ou seja, acabou-se a eficiência para esses casos específicos, não são todos. E os autores batem muito que o processo, a parte trabalhista, ela foca hoje apenas mais a conciliação. Nós vimos hoje, eu não sei se a faculdade já implantou agora, chama-se de SEJUS, que antigamente era o balcão de justiça. Então eles tentam a todo momento tentar matar o processo, qualquer tipo de processo, até criminal, por meio de conciliação, mas nem sempre a gente tem êxito. Então os que não conseguem passar nisso, entram na fase contenciosa, na fase litigiosa, aí acabam perdendo o seu direito, porque esses determinados grupos somem, as empresas somem, e você perde o seu direito de... Não, são considerações finais. Então, a opinião obtida com todo esse trabalho de pesquisa é que a certidão de crédito trabalhista foi criada para trazer um benefício à área trabalhista, sim, de tirar os processos, mas que ela precisa de um conserto. Como tudo, nada é perfeito, a gente vai aperfeiçoando no tempo. E a solução seria, desfazendo esse erro, não tirar a responsabilidade do Estado de procurar os bens. Só em fazer isso já ajuda, porque, como foi dito em determinados trabalhos apresentados, você tem que ficar ali atento a qualquer momento, caso haja uma mudança financeira daquela empresa ou apareça, não vai ser eu, não vai ser nenhuma pessoa, trabalhador normal, que vai conseguir identificar isso, e sim um sistema que o governo usa. Então, a opinião seria essa: não tirar a tutela do Estado e colocar num empregado que não tem as mínimas condições de fazer essas buscas. Esse é o meu trabalho. Falava que você estava na direita. O trabalho está bom. Reitero aqui que eu vim falando, que estou orientando no bom trabalho. Tem um grande mestre por trás, que é o professor, ao lado do professor João, orientando. Agora, algumas considerações importantes eu gostaria de falar com referência ao trabalho, com referência àquela polêmica que você colocou. Dá para você voltar os slides aí para a gente ver? Aquela do STF. Do Tribunal. Eu fiquei intrigado porque o Brasil, como sempre, é uma macéia, né? Aqui todo mundo manda. Qualquer país do mundo, com a decisão do Supremo, ela, na hierarquia, ela é muito mais valorizada. Como é que uma súmula de um órgão inferior ela vai dar uma inaplicabilidade de uma prescrição intercorrente, um fenômeno que está no Código de Processo Civil? E ali, quando você colocou a 327, o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente do Supremo, não é isso? Isso. E o Tribunal Superior do Trabalho veio dizendo que não admite.